Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nosso abençoado o quê? Nosso abençoado sábado, né? Para honra e glória do Senhor. Já está findando aí o mês de agosto, né? Chegando aí o mês de setembro. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, né? Nos colocou de pé. E nós somos gratos ao Senhor, né? Uma gratidão imensa que nós temos ao nosso Deus, que ela não tem, né? Não tem explicação, né, irmão? Porque nós somos muito gratos ao Senhor, né? A palavra é gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Por nós continuarmos em tua presença, te adorando, te louvando, né? Levando o evangelho, falando do amor do Senhor, né? E o Senhor tem chamado muitos para a tua presença, né? Isso alegra o nosso coração, né? Porque quando nós estávamos ali, o Senhor usou alguém também para chamar nós para a presença dele, né? Então, nós somos gratos ao Senhor em todos os momentos. Irmão, ontem eu estava resolvendo algumas coisas minhas, né? E Deus me abençoou ali. Eu fiquei muito tempo acordada, ouvindo louvor, conversando com Deus. E ali a irmã também falava comigo, né? E ontem eu fiquei, né? E nós criamos os filhos, né? Com todo o amor e carinho. Só que os filhos não são da gente, eles são de Deus, né? Depois nós temos que requer com Deus. E também eles não podem ficar presos só a gente, né? Eles também têm parentes, né, que eles querem visitar, tia, tios, avós, e a gente também não pode prender, né? A gente tem que deixar, né? E é isso. Irmãos, hoje a palavra vem abençoada para a honra e glória do Senhor, né? Vamos já orar para deixar essa palavra, né, do Senhor, conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Eu tava ali já me preparando para a palavra, ali tomando meu banho em oração, em espírito. Eu falo com Deus todo o tempo, né? E aí o Senhor falava comigo nessa palavra, né? Que nós estamos, né, buscando aprovações de Deus, nós estamos buscando aprovações de homens ou de Deus, né? Qual que nós estamos buscando, né? Esse é o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã para a gente estar. Vamos orar então, para que o Senhor venha guardar. Senhor, meu Deus, guarda minha mente, guarda os meus olhos, que são a candeia do meu corpo. Guarde meus ouvidos do que eu ouço a palavra. Guarde a minha língua que tem poder de vida ou morte. Guarda a minha garganta, Senhor, o que desce para o meu coração. Guarda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, vê se há caminho mal em mim, Senhor. Guarda, Senhor, todos os órgãos que há no meu corpo, desde o meu fígado, meu rim, meu pulmão, meu coração, toda a corrente sanguínea. Guarda, Senhor, meu intestino, porque tudo pertence ao Senhor, né? Esse corpo foi formado pelo Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor formou nosso corpo e soprou o Espírito. Então nós temos certeza que tudo que ocorrer aqui é o Senhor que nos guarda e cuida de nós. Nós temos que ter essa certeza. Deus deixou os médicos para nos cuidar. Mas nós temos que cuidar da nossa parte espiritual, né? Que é a parte do nosso corpo, espírito e alma. Nós temos que cuidar, porque Deus vai requerer de nós depois, né? Como nós cuidamos, né? Amém, glórias a Deus. Irmãos, esse sábado veio muito recheado, com muitas palavras do Senhor, com muitas confirmações, e aí eu atrasei um pouco, mas não me impediu de estar aqui com a palavra, né? Vamos então iniciar a palavra de Deus, né? Com muita reverência. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou na tua presença, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Que eu fale, mas seja a vontade do Senhor, não a minha, né?
Lá no início eu li aprovações de homens ou de Deus. Qual que nós estamos buscando? Aprovação de homens ou de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não amamos uns aos outros, né? Vamos, espera lá, né? Vamos fazer as coisas, vamos falar conforme a palavra, né? E aí nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor nessa manhã, né? E vamos falar a primeira palavra, que está lá em Gálatas 10, 1:10. Está lá em Gálatas 1:10. Vamos ler então? Em Gálatas 1:10, que diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens e não seria servo de Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eita, glórias a Deus, aleluia, irmãos. Eu fico assim, sem palavra de saber como o Espírito Santo me conduz a palavra de Deus, né? Fala comigo sobre a palavra, né? E isso vem falar conosco nessa manhã muito forte, né, irmãos? E por que vem falar? Porque está dizendo para nós, né? Mas eu vou ler os versículos primeiro para depois a gente entrar aqui no resumo, né? Gálatas 1:10 que nós lemos. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses 2:1. 1 Tessalonicenses 2:1. 1 Tessalonicenses 2:6, perdão. 1 Tessalonicenses 2:6, que diz assim. 6, cadê? E vós foste feito nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Ásia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que devemos para convosco, e como dos ídolos vós convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e saber que Jesus que nos livra da ira futura. Eita, glórias a Deus! Olha que palavra que testifica, irmão, o que nós estamos falando aí a semana inteira. A palavra testifica, glórias a Deus, aleluia, né? Então ela nos já está falando que vós foste feito as nossas imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações. Eita, glórias a Deus! Você não está recebendo a palavra aí em muitas tribulações? Nós estamos recebendo a palavra. Eita, glória a Deus, aleluia, né?
Vamos também lá em Hebreus 11. Nós demos uma passada lá em Hebreus 11, né, que fala sobre a fé, né? A natureza da fé é um exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Eita, glórias a Deus, aleluia! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eita, glórias a Deus! Você precisa ver para ter fé? Mas diz que a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque os antigos alcançaram testemunho por elas, né? Entendemos que o mundos pelas palavras de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eita, glórias a Deus! Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Eita, glórias a Deus, aleluia! Pela fé, Enoque foi translatado, né, daquela carruagem, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translatará, visto como antes da sua translatação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus, aleluia, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eita, glórias a Deus, aleluia, muito forte, irmão, a palavra de hoje. Nossa, glória a Deus, aleluia. E vamos lá em 1 Coríntios 10, 31, 33. Em 1 Coríntios 10, 31, 33. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra forte, né, irmãos? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios 10, 31, 33. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Glórias a Deus, aleluia, né? Então eu não posso fazer nada para o Senhor para o meu aproveito, mas assim para, né, salvar muitos, para que o Senhor também se agrade no que nós estamos fazendo, né? Vamos aqui para o resumo da palavra de Deus abençoada nessa manhã, né? O que a Bíblia nos ensina? Que devemos buscar unicamente a aprovação de Deus. A dos homens, pois quem busca agradar a pessoas não pode ser servo de Deus. É uma palavra forte, né, irmão? Mas é justa. A gente não pode ler só a parte agradável. Nós temos também que falar do evangelho, das partes que Jesus fala conosco. Um exemplo disso é São Paulo, né, que é Paulo de Tarso, ele chamava São Paulo, né, em Gálatas 1:10, que questiona
se procurava a aprovação humana em vez da divina, né? E em 1 Tessalonicenses 2,6, onde ele afirma nunca ter buscado reconhecimento. Se nós estivermos esperando reconhecimento ou buscando reconhecimento de homens, nós não estamos servindo a Deus, né? Então, ele diz que não buscando reconhecimento humano, servir a Deus deve ter como objetivo agradar a quem? O Senhor. Agradar somente ao Senhor, né? Não às pessoas. Sabe quando a gente pensa que se nós louvarmos ali, nós estamos agradando as pessoas, a igreja, se nós falarmos ali bonito, não. Nós temos que fazer para agradar a Deus, né? Não as pessoas, pois este último foco impede a verdadeira devoção a Cristo. Se nós não estivermos assim, nós não vamos estar na verdadeira adoração a Cristo, né? A importância da aprovação de Deus. Nós temos que ter a aprovação de Deus no que nós vamos fazer? Tem sim, né? A fidelidade a Cristo, né? A Bíblia, através da voz do apóstolo Paulo, estabelece que buscar por agradar a homens é incomparável com a servidão a Cristo. Entendeu? É incomparável. Não tem como fazer, né? A necessidade de aprovação humana pode levar à omissão, né? A omissão da verdade ou a concordar com erros, né? Para não desagradar pessoas, o que vai contra os princípios de Deus. Você sabia, irmãos, que vai contra os princípios de Deus? Eu pegar, não falar certas coisas porque vai desagradar aquela pessoa, ela vai ficar chateada e eu vou contra os princípios de Deus? Isso é desobediência, né? A palavra está falando hoje conosco, né? E ela deu um exemplo para nós dos heróis da fé. Em Hebreus 11, os heróis da fé foram aprovados por Deus pela sua fé no Senhor, não por agradar a outros homens. Eles não foram, né, aprovados porque eles agradavam homens, eles foram aprovados por causa da fé, né? Então as pessoas hoje em dia, nós não podemos confundir as coisas, né? A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então leia a Bíblia para que nós não ficamos confundidos, né? Na hora que nós estivermos lá praticando a vontade de Deus. Quando pode haver um equilíbrio, né? Quando pode haver um equilíbrio, né? Sobre isso. Agradar a todos para a glória de Deus. Paulo, né? Embora buscando agradar a todos, lá em 1 Coríntios 10, 31, 33, o fazia como expressão de sua fidelidade a Deus, né? Esse tipo de comportamento, ele tinha um comportamento, visa não desviar os outros do evangelho, mas sim honrar a Deus em todas as relações. O que está aqui falando com nós? Não, irmãos, eu não preciso ir lá brigar, escandalizar, fazer as coisas com a força do meu braço. Não, eu tenho que falar na palavra de Deus e dizer como Paulo fazia, porque ele tinha fidelidade a Deus. Então aqui também o comportamento dele, ele tinha um equilíbrio. Ele tinha uma posição, mas ele tinha um equilíbrio, né? Eu não posso ficar desequilibrada, né? Brigar, querer impor, não. É Deus que cuida, mas eu tenho que me posicionar,
né? E falar na palavra, né? Às vezes eu não vou gostar do que eu vou ouvir, mas é a palavra me corrigindo, né? Às vezes vai doer, vai, mas é para minha reforma, para minha transformação. Eu preciso, né? A busca pelo reconhecimento humano é necessidade natural, né? É natural que as pessoas desejam ser aceitas, né? Mas esse desejo pode ser tentador e pode levar a pecar. Se o homem colocar a aprovação humana acima de Deus. Você sabia? Então, se eu levar a aprovação do homem acima de Deus, eu estou pecando. Entendeu? A vontade de Deus, irmão, ela é perfeita e agradável. Então, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Se eu sei que se eu seguir este caminho não vai dar, mas se eu falar para ele, ele vai zangar. Mas se eu explicar para ele, não. Por amor a Deus, pela fidelidade a Deus, o Espírito Santo vai te conduzir para você lidar com essa situação, né? Para você falar com amor, com mansidão, com paz, né? O Espírito Santo vai conduzir você, né? Uma batalha espiritual, irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, mas uma batalha espiritual requer posicionamento, requer oração, requer jejum, né? Eu tenho passado essa batalha espiritual e eu já repreendi Satanás. Eu já repreendi, não adianta ele ficar usando homens para enviar mensagem no meu celular, para denigrir a minha imagem, usar pessoas para ficar mandando mensagem para mim altas horas da noite, me cantando. Tá repreendido esse Satanás em nome de Jesus. Ele já caiu por terra. Ele já caiu por terra. Ele já caiu porque eu já repreendi ele. Entendeu? Não adianta, porque o meu posicionamento é Cristo Jesus. Ele pode tentar tudo, que ele já caiu por terra. Em nome de Jesus, né? Uma batalha, irmão, espiritual, né? A luta entre agradar a Deus ou aos homens. Escute bem, né? E é um campo de batalha espiritual. Você vai estar nesse campo, você vai ser tentado, vão colocar coisas na sua frente, vai aparecer coisas que você não pode escandalizar. Você pode orar e falar está repreendido em nome de Jesus. Você pode declarar da sua boca, você pode ter um posicionamento, né? Aonde, né? Aí fala, os homens é um campo de batalha espirituais, né? Que nós vamos viver. Então nós temos que decidir, né? A luta, irmão, é contra principado e potestade do mal, não é uns contra os outros. Então você sabe que por detrás daquilo ali tem uma obra satânica, né? Aonde o amor e a aprovação das pessoas podem parecer mais gratificante do que o amor divino. Então nós temos que saber também, né? Por amor de nós, Deus entregou o filho dele para morrer por nós, né? Mas Jesus foi atentado. Irmão, Jesus passou aquela tentação no deserto, né? 40 dias, 40 noites, se eu não me engano. E ele ficou lá sendo atentado. E o Satanás ofereceu tudo para ele. Ele vai oferecer tudo para você. Entendeu? Mas cabe você ter o amor a Deus e não a homens. Também, que está conduzido pelo mal. Então é uma luta espiritual que nós estamos passando. Ele vai trazer prato através de pessoas, né? Quando você estiver na dificuldade. Ele vai trazer prostituição na hora que ele achar que a sua carne vai cair, para você cair, perder sua bênção. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que clamar o nome de Jesus, né? Clamar-te-ei e responderei-te-ei. Tá lá em Jeremias, né? Então clame o nome de Jesus. Coloque louvor,
né, na sua casa, escute louvor e adoração a Deus é muito bom, escute, né, que às vezes pode ter alguma brecha, né, dentro da sua família, o seu filho faz alguma coisa que você não está ciente, mas está repreendido em nome de Jesus. Toda arma forjada, preparada contra a nossa vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Está lá em Isaías, né? Está lá em Isaías, se eu não me engano, é 43, Isaías 43, se eu não me engano. Está lá em Isaías, e nós cremos nessa palavra do Senhor, né? E o inimigo está furioso, está usando as pessoas, né? Então a luta é contra principado e potestade do mal. Se revista das armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6:10, vai lá. Se revista das armaduras de Deus, para quando vier esses dias mal, você não vai ficar enganado. Você não vai ficar enganado, que a palavra de Deus diz, né? Você não vai cair na tentação. Jejue também. Jejue, irmão. É muito importante o jejum, viu? Eu tô jejuando. O jejum é muito importante, entendeu? Jejue, sabe? Para que o Senhor te guarde, né? Jejue para também, como que fala? Matar essa carne, né? Essa carne aí nós temos que matar ela todos os dias, né? Porque senão, né, pode vir a querer crescer, né? E quem tem que crescer em nós é o Senhor nosso Deus, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Porque o Senhor fala que vai guiar os nossos passos, em nome de Jesus, né? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sábado, que nós possamos estar revestidos das armaduras de Deus. Comece a orar também lá em Salmos de número 91, né? Em Salmos de número 91, que diz, né? Diz que nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, é o meu socorro, né? Bem presente na hora da angústia. Então busque ler também, busque orientação da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Então, nós não vamos ficar confundidos. Quando o inimigo tentar se levantar, ele tenta, mas ele cai. Amém? Glórias a Deus, que há poder no nome de Jesus, né? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra que veio para nós nessa manhã, lá em Gálatas 1:10, 1 Tessalonicenses 2:6, Hebreus 11, 1 Coríntios 31:33. Glórias a Deus, aleluia, né? Vamos orar então para encerrar essa live. Vamos orar para que o Senhor continue nos capacitando, nos guardando, né? Mas nós precisamos fazer uma escolha, né? E que nossas escolhas sejam andar no caminho do Senhor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada de sábado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais conhecimento, porque nós precisamos, Senhor, até que o Senhor nos capacitou, nos guardou. Muito obrigado, Jesus. Perdoe as nossas falhas, a nossa iniquidade. Perdoai, Senhor. Nós queremos
firmar na tua presença. Ó Senhor, ajude esse, Senhor, que ainda não conseguiram, mas o Senhor pode transformar nessa manhã. O Senhor pode curar seu coração. O Senhor pode trazer paz aonde não há paz. O Senhor pode trazer renovo aonde não há renovo. O Senhor coloca as mãos, Senhor, hoje sobre a sua vida, sua casa, sua família. E você vai escolher, a melhor escolha que você vai fazer é a presença de papai na nossa vida. Oh Senhor, somos gratos por essa oportunidade todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Olhai, Senhor, por esses que estão na rua, estão sem ter o que comer, estão abandonados, se sente, né, Senhor, abandonado. O Senhor envia anjos, pessoas que levem a tua palavra, para que possam ser curados do corpo, da alma e do espírito. Ó meu Deus, meu Pai, olhai por esses que estão em abrigos, idosos, que estão lá precisando, olhai pelas crianças, pelas mulheres que estão sendo violentadas. Ai, tanta violência o inimigo tem usado, mas o Senhor é poderoso para dissipar laços, embaraços. O Senhor tem poder para livrar de todo mal. O Senhor quebra cadeias, quebra correntes, e eu creio na tua palavra, Senhor. Aleluia. Olhai, Senhor, pelo nosso bairro, olhai pela nossa rua, pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, do outro lado. Olhai, Senhor, coloque anjos, Senhor, com a espada de fogo para dissipar todo mal, laço, embaraço, confusão, contenda, briga, discórdia, em nome de Jesus. Coloque, Senhor, um firmamento, né, nas pessoas que buscam o Senhor. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, violento. Livra, Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja, a nossa congregação, todos que estão em união, em comunhão com o Senhor. Nos ajude, Jesus, a fazer a tua vontade, não a nossa, mas a tua vontade. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós cremos, Senhor, desde já. Muito obrigado, meu Jesus maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus poderoso, que criou os céus e a terra e deixou aqui o seu Filho para nos salvar, para nos dar vida, vida em abundância. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia!